Hoje vamos falar um pouco sobre amargura. O tema que eu dei para a mensagem é servo malvado, lidando com a amargura. Da ira à amargura. Mateus 18, 21 a 35, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Via de regra, nós pensamos na ira como uma reação a um incidente provocador, algo que alguém diz ou alguém faz. Mas é possível que alguém possa pecar tantas vezes ou de maneira tão severa contra uma pessoa, que essa pessoa pode relacionar a sua ira não mais a um evento ou a alguns eventos, mas ela passa a direcionar a sua ira agora ao ofensor. A ira, então, ela se estabelece como amargura, que seria uma oposição, não uma situação, mas agora a uma pessoa. Se a ira, ela reage a um evento, a amargura, ela vai se direcionar agora contra uma pessoa. E no momento em que uma pessoa chega ao ponto da mágoa ou da amargura, o ofensor não consegue fazer nada correto na frente dela, chegando ao ponto de considerar suspeita ou cínica toda tentativa de se desculpar, mudar ou então de acertar as coisas. A mágoa, meus irmãos, ou a amargura, é o fruto de uma semente de ira que foi plantada, adubada e regada e que acabou lançando raízes. Em casos mais severos, essa raiz cresce e faz com que essa semente brote. O que antes estava oculto somente no coração, ali dentro, lançando raízes ainda internas, agora começa a brotar. Começa a brotar. O que estava oculto somente no coração do iracundo, agora se torna conhecido de todos. Alguns comem do fruto dessa erva amarga, dando ouvidos às angústias do amargurado, e passando agora a alimentar ressentimento ou mágoa contra uma pessoa que não conhecem ou sem conhecer o outro lado da história. Quantas vezes eu e você já alimentamos a amargura no coração de alguém? Pessoas amarguradas que alimentam essa raiz de ira no seu coração, mas cedo ou mais tarde, essa ira transformada em mágoa e em amargura vai brotar. E quando ela brotar, ela vai chegar no seu ouvido.
vai chegar no ouvido de várias pessoas. E muitos vão se alimentar disso, dando ouvidos, querendo saber detalhes. E comendo dessa erva amarga, vai também sentir amargura contra uma pessoa que talvez nem conheça. Nem conversou, nem procurou a pessoa para saber se aquilo que está ouvindo a respeito dela é verdade ou não. A amargura é algo terrível. De toda forma, essa ira só se transforma em amargura quando ela cresce nas trevas, sem a exposição da luz do sol. Só cresce quando é bem alimentada e bem regada. Ela só vai crescer no coração fértil marcado por ódio. No solo do amor, da compaixão e do perdão, essa semente imediatamente vai fracassar. Se a ira surge por causa de um desejo, que acaba se tornando uma exigência, como a gente viu no domingo passado, a amargura surge pela cegueira moral e espiritual daquele que sofre a ofensa. A ira é uma resposta a um incidente. Eu estou irado por aquilo que você fez. A amargura é algo mais profundo, que gera uma atitude, um ponto de vista ou uma postura contra o ofensor. Eu estou irado com você, porque você é uma pessoa má. O incidente agora se torna quase secundário. Eu nem olho mais para aquilo que aconteceu. Eu olho agora para a pessoa. Eu jogo toda a minha raiva, o meu ódio contra uma pessoa. Eu penso nela, eu alimento sentimentos ruins a respeito dessa pessoa. E agora eu não olho mais para aquilo que ela fez, eu olho para ela. Eu olho para ela. O Senhor Jesus, Ele introduz a parábola aqui do credor incompassível. Depois de Pedro lhe perguntar quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele. Jesus já havia falado da forma como deveria se tratar um irmão que peca contra alguém. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente. Não fala para todo mundo e depois vai lá e resolve. Não, pecou, você está magoado com o irmão porque ele pecou contra você. O que é que você faz? Vai entre ti e ele só. Repreende-o. Se ele ouvir, se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Que coisa boa. Houve restauração de um relacionamento que foi quebrado. E se ele não ouvir? Se ele não ouvir, chama contigo mais 2 irmãos e vai até essa pessoa de novo. Tenta ganhar esse irmão de novo, mostrando que ele errou, repreendendo em amor esse irmão para que ele se arrependa. Se ele se arrepender, ganhou o irmão. Que coisa boa. E se não se arrepender, leva agora à igreja. A gente está falando de cristãos aqui. Se não é cristão, não tem como levar à igreja. Mas se é cristão, leva à igreja, leva o conselho espiritual da tua igreja. Esse irmão tem que ser chamado, tem que ser repreendido. Se ele não se arrepender, considere ele como gentil e publicano. Esse cara não é crente. Agora, se ele se arrepender, ganhou o irmão. Houve uma restauração. Que bênção, o cara é crente mesmo. Existe agora unidade, harmonia, comunhão, como Deus quer. Jesus já havia explicado isso. Mas parece que Pedro tem uma pulga atrás da orelha. Ele chega e diz, tudo bem, mas espera aí, ninguém tem sangue de barata. Tudo bem, a pessoa vem, peca contra mim, eu vou até ele, converso com ele, repreendo, ele se arrepende, eu perdoo, está certo. Agora, quantas vezes? E se ele ficar pecando direto contra mim? Eu vou perdoar quantas vezes? 7. Pedrão quis ser um cara grande aqui. Os rabinos perdoavam 4. Pedro está querendo jogar para cima. Ele está querendo colocar um limite aqui para se perdoar alguém. E Jesus diz, não, Pedro, não é só 7. É 70 vezes 7. E o que Jesus está querendo dizer com isso não é que a gente deve perdoar a mesma pessoa 490 vezes. O que ele está querendo dizer é que não existe medida para perdoar alguém que se arrepende do seu pecado. Não existe limite para perdoar uma pessoa que se arrepende do seu
pecado. A resposta de Jesus, meus irmãos, é surpreendente. Supera a expectativa de Pedro e a sua tese aí que cheira o rabianismo. Ele afirma que perdão não pode ser pesado, medido e contado. O verdadeiro perdão não conhece fronteira e é um estado de coração e não de matéria de cálculo. O que nós vemos no nosso texto é que a amargura que causa sofrimento é a resposta de um coração que não compreendeu o perdão. Você alimenta alguma raiz de amargura no seu coração? Não precisa responder não, é entre você e Deus aí. Como você avalia a sua atitude? É justo. Eu estou certo em ter isso. Em que nível de sofrimento você se encontra? Está sofrendo? Tem pesadelo? Pensa constantemente na ofensa que lhe foi feita o tempo inteiro. De vez em quando você range os dentes quando lembra da ofensa. Lembra que é no inferno que haverá choro e ranger de dente. Você não deveria estar rangendo o dente por nada. Você justifica esse seu comportamento olhando para as falhas do outro ou para a sua pecaminosidade e incapacidade de perdoar, como Deus em Cristo te perdoou? Na parábola do credor incompassivo, nós encontramos um homem que, mesmo depois de ter sido perdoado, procurou o seu conservo que lhe devia uma pequena quantia. E sabe o que ele fez? Sufocou, cobrou a dívida, lançou na prisão. Ele foi incapaz de se alegrar com o seu perdão, mas rapidamente foi atrás de cobrar os seus direitos. No final da parábola, esse homem se vê aprisionado e entregue aos verdugos. Alimentar o ódio, meus irmãos, no coração, ou adubar uma semente de ira que se torna mágoa ou amargura, é como você beber veneno esperando que o outro morra. No final, será você que estará preso e sofrendo. Alguém já disse que perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. A amargura do coração do servo e seu consequente sofrimento, na nossa parábola aqui, demonstra 3 coisas. A primeira delas é que ele ignorou a dimensão da dívida que lhe foi perdoada. Cristãos amargurados se esquecem que são pecadores e de quão grande era o débito dos seus pecados perdoados por Deus. A gente esquece que a gente é pecador quando a gente entra nessa situação de amargura. Eu olho para o outro com raiva por causa de um erro que ele cometeu contra mim, um pecado que ele cometeu contra mim, mas eu me esqueço que muitas vezes eu já cometi pecado contra outros. Eu olho para ele como se aquilo que ele fez fosse incapaz de ser perdoado, mas eu me esqueço que eu já precisei do perdão. Nós somos falíveis, eu e você. Nós erramos em vários momentos na nossa vida e deixa eu contar uma coisa ruim para você. Nós vamos falhar ainda mais. Até o Senhor Jesus voltar, todos nós vamos falhar em algum momento. Nós vamos falhar. Vamos falhar. A pessoa amargurada se esquece que é capaz dos mesmos pecados comportamentais que a machucaram. Na realidade, é possível que os mesmos pecados já residam no coração dela. A gente se esquece do que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes, irmãos, de fazer tudo aquilo que nós criticamos nos outros. Nós também somos capazes. Eu jamais adulteraria, não, mas nunca olhou para uma mulher com cobiça no coração. Nunca entrou num site que você não deveria ter entrado. Se entrou, você é tão capaz de fazer tudo que o outro fez e você ainda não fez. E talvez não tenha feito porque não teve a oportunidade de fazer. E não porque não é capaz de fazer. Meus irmãos, nós somos maus.
O meu coração e o seu coração é desesperadamente corrupto. Não existe um homem bom que seja. Não existe um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se corromperam. Ninguém atingiu o padrão da glória de Deus. Ninguém. Isso inclui você. Isso inclui você. Não é porque o pecado do meu irmão fede mais do que o meu não feda. Todos nós temos um vírgula e um mais. Amã, comandante do exército do rei da Síria, porém leproso. Todo mundo aqui tem um porém leproso. Todo mundo. Todo mundo aqui fede em alguma área. Todo mundo. Nós somos falhos, pecadores e precisamos de perdão. E se você é um cristão, você ainda é um pecador, mas você é um pecador que teve seus pecados perdoados. Você é um pecador que mesmo pecando hoje, sabe que existe perdão para você por meio de Jesus. Mas você também sabe que para você receber esse perdão, você precisa também perdoar. Tem 4 coisas que eu queria chamar a atenção aqui, nessa questão da ignorância desse homem para a dimensão da dívida que lhe foi perdoada. A gente tem o servo. Quem é esse servo? O texto aqui parece que dá a entender que esse senhor é um rei que pede contas de altos oficiais do seu governo, do seu reino, provavelmente sátrapas ou governadores provinciais, cujo dever era cobrar os impostos reais em seus vários domínios e então entregar essa soma de dinheiro ao rei no tempo devido. Caso contrário, seria estranho um homem estar devendo tanto dinheiro assim. Como isso iria acontecer? A dívida dele, de acordo com o nosso texto, é de 10.000 talentos, ou 350 mil quilos de prata, ou ainda 6.000 denários. Agora, um denário, irmão, era a jornada de trabalho realizado. Em Mateus 20, lá 2 e 13, a gente vê que foi isso combinado entre o Senhor e um servo que foi trabalhar no seu campo. Um denário por dia, ou seja, um operário precisaria de 1.000 semanas para ganhar um talento. 1.000 semanas para ganhar um talento. Se um sátrapa, ele ganhava 100 vezes o que ganhava um operário comum, a sua renda total, não suas economias, tá? Durante toda a sua vida, dificilmente somaria 1.000 talentos. Mas esse homem já devia 10.000 talentos. Ou seja, a dívida que ele tinha era impossível de ser pago durante toda uma vida dele. Ele não conseguiria pagar. Não conseguiria. Outra coisa que chama a atenção aqui é a omissão. Nós não sabemos como o servo chegou a dever tanto dinheiro. Mas parece que esse detalhe é sem importância ao propósito da parábola aqui. Ou então, exerce uma didática excepcional para aquilo que o Senhor estava querendo ensinar. O Senhor Jesus poderia estar querendo ensinar com isso, que não importa qual foi a falha de uma pessoa ou o que levou essa pessoa àquela falha, mas sim a atitude que ela teve depois que foi confrontada na sua falha. O que a parábola enfatiza aqui é que ele não tinha o dinheiro para pagar, mas que ele se humilhou e se arrependeu. Parece que essa é a ênfase aqui. Não em como ele chegou nessa dívida, mas na atitude que ele teve quando foi confrontado com a dívida. A consequência, ele deveria ser vendido como escravo, juntamente com esposa, com filhos e tudo o que possuía. Foi perdoado de uma dívida que ele não tinha condições de pagar. Mas ele ignorou tudo isso. Ele ignorou a dimensão do perdão que lhe foi concedido. Segundo, meus irmãos aqui, a amargura do coração do servo e seu consequente sofrimento
demonstra que ele não apenas ignorou a dimensão da dívida que lhe foi perdoada, mas ignorou também a dimensão da compaixão que lhe foi ofertada. O versículo de número 27 diz que o Senhor dele, movido por compaixão, o despediu e perdoou toda a sua dívida. Aqui a gente tem o coração movido de compaixão e o perdão que foi completo e sem amortização. É fantástico ver a atitude desse homem aqui diante da atitude do servo. Paga tudo que deve, eu quero o meu dinheiro. Cadê o meu dinheiro? Não tenho dinheiro. Tem não? Então tá bom, você vai ser vendido. Tudo que você tem vai ser vendido. Sua mulher que você ama tanto vai ser vendido. Essas criancinhas aí agora são minhas, vão ser vendidas também. Tudo é meu, vai ser vendido. Vai ser vendido para quitar parte da dívida que você me deve. O que é que o homem faz? Ele cai diante desse homem e diz: tem compaixão de mim e tudo te pagarei. Mentira. Não ia conseguir pagar nunca. Nunca. Não tinha jeito de pagar. Mas ele se humilhou. Ele reconheceu o seu débito. Ele clamou por perdão. E diz o texto que o coração desse senhor foi movido por compaixão e liberou ele com total perdão. Nosso Senhor é um Deus de misericórdia e Ele é, sem dúvida alguma, incomparável. Ele tem o prazer de revelar sua graça mesmo com aqueles que o ofendem profundamente. Seu misericordioso perdão vai do Oriente até o Ocidente, de acordo com o Salmo 103, versículo 12. Ele nos salva misericordiosamente apesar das nossas obras de injustiça. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. O poço da graça de Deus não tem fundo, não tem limite. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe nenhum pecado que o nosso Deus não esteja pronto a perdoar. Para aqueles que se arrependem, que se humilham e que clamam pelo seu perdão. Ele é cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe uma injustiça que Ele não perdoe, não existe um pecado que Ele não seja capaz de perdoar. Tudo o que um homem faz contra o Senhor, se ele se arrepender, Deus está pronto a perdoar. Ele é cheio de compaixão. O seu coração é compassivo. Quando Moisés clama ao Senhor e pede ao Senhor que quer ver a sua glória, ele diz: olha, eu vou te colocar na fenda da rocha e vou colocar a minha mão sobre você, porque não tem ninguém que tenha visto a minha face e tenha sobrevivido. Ninguém pode me ver. E quando ele passa, e Moisés só vê de relance as costas dele, ele se apresenta como Deus clemente, misericordioso, longânimo, amoroso. Só depois de falar todas as suas virtudes e atributos de compaixão, de amor, de misericórdia, que ele vai falar de justiça. Ele é muito mais conhecido como Deus de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia, como Deus da ira, o Deus de justiça. O nosso Deus está pronto a perdoar. E Ele perdoa completamente. O perdão desse senhor da parábola foi completo e sem amortização. Ele não diz: tudo bem, não vou vender você de escravo não, mas pelo menos a tua casa tu vai vender, eu quero dinheiro aqui. Ele seria justo se fizesse isso. Mas Ele não seria o nosso Deus se fizesse isso. Porque o nosso Deus, Ele não pede nada em troca do seu perdão. Basta o arrependimento. Basta a confissão. Basta o reconhecimento de dizer: eu errei. Me perdoa, Senhor. Está perdoado. É simples assim. É tão simples que assusta. É simples assim. Se confessar, Ele vai perdoar.
Não, ele não pode, porque o que eu fiz é terrível demais. Vai perdoar. Porque ele é cheio de compaixão. E ele não vai perdoar parte, não. Ele vai perdoar toda a injustiça. Toda. Ele pega o escrito de dívida que é contra nós e ele remove, não é em parte, ele remove inteiramente. E crava ele na cruz dizendo, está pago. Quando Jesus morreu, ele disse, tetelestai, está quitado. Nada mais precisa ser pago pela dívida que eles tinham. Eu paguei com o meu sangue a dívida de todos. Está quitado. Não existe mais dívida. Tudo foi perdoado. Foi por pura compaixão que o Senhor concedeu a seu servo muito mais do que lhe pedira, perdoando completamente sua dívida e o isentando do castigo. E todos nós precisamos urgentemente do perdão de Deus. A pessoa amargurada, ela declara essencialmente que não precisa disso. Ela se coloca acima dos outros. Ela não se vê como alguém necessitada de perdão. Em algum momento, você que alimenta o ódio no coração, a amargura no coração, em algum momento você vai errar. E você vai querer ter a compaixão, que as pessoas tenham compaixão de você. Uma compaixão que você não está querendo demonstrar. Você, a semelhança desse homem, pode ignorar a dimensão da compaixão que lhe foi ofertada. Terceiro lugar, o castigo, a amargura do coração do servo e o consequente sofrimento que ele sofreu, demonstra que além de ignorar a dimensão da dívida que lhe foi perdoada, além de ignorar a dimensão da compaixão que lhe foi ofertada, ele ignorou o modelo de compaixão que lhe foi demonstrado. Aqui a gente tem vários paralelos. A gente tem uma grande dívida perdoada e uma pequena dívida cobrada. Aqui tem uma dívida enorme que em um ano, uma vida inteira, ele jamais seria capaz de pagar. Aqui a gente tem o seu conservo, que devia sim a ele, mas era uma miséria de dívida. 100 denários, 100 dias de trabalho é uma dívida alta. Está falando aí talvez de 3 meses de um salário de alguém. Uma dívida alta, mas que daria para pagar. Aqui, uma grande dívida perdoada. Aqui, uma pequena dívida que faz questão de ser cobrada. Que contraste, né? A gente tem um coração cheio de compaixão. E aqui agora a gente tem um coração cheio de razão. É meu direito. Eu tenho direito. E eu faço questão de ter aquilo que eu tenho direito. Ok? Uma questão a ser considerada é o fato de que existe, irmãos, uma dupla natureza para o pecado de um ofensor. A pessoa amargurada esquece que o ofensor, como pecador, encontra-se muitas vezes também enganado e escravizado pelo próprio pecado. E espera-se tolerância por parte de um cristão com o pecado de outros. Veja só, esse aqui tem compaixão, é o nosso Deus que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Aqui tem um amargurado que se coloca acima dos outros, acha que não precisa de perdão, que nunca vai precisar ter suas dívidas perdoadas, cobrando do outro aqui sem nenhum tipo de compaixão e cheio de razão. Não é essa atitude que a gente vê no Senhor nem em Estevão. Quando o Senhor Jesus morreu, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Estevão também estava sendo apedrejado até a morte, depois de ver os céus abertos e o Senhor Jesus em pé à destra do Pai, diz, Pai, Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas seria justo que impusesse mesmo. Afinal de contas, ao Senhor pertence a vingança. Senhor, se vinga desses homens. Ele não. Parece que ele tem o coração do Senhor, do mestre dele. E diz,
não impute neles esse pecado. Não existe razão, existe compaixão. Existe compaixão. Quantas vezes você, talvez, já foi prejudicado em algum negócio que você fez? E você, como cristão, preferiu sofrer o dano. Sofreu o dano, materialmente falando, para não entrar contra um irmão na justiça. Quantas vezes? Comigo já aconteceu algumas vezes. Talvez com você algumas outras vezes também. É melhor andar como o nosso Senhor anda, com compaixão, do que estar querendo estar sempre cheio da razão, indo atrás dos seus direitos. Olha aqui um outro contraste. A serenidade do Senhor e a destemperança do cobrador. O Senhor chama, cobra, mas depois que ele se humilha, manda ele embora e perdoa toda a dívida. O outro, meus irmãos, ele sai. A tradução das nossas versões, a Almeida e Atualizada e algumas, diz que ele encontrou um conservo seu. Mas a palavra ali dá a entender que ele não só encontrou, ele procurou o homem. É como se ele acabasse de sair daquela bênção que recebeu. Eu estaria feliz da vida, pulando de alegria, beijando meus filhos, minha esposa, pedindo perdão a eles, pelo risco que eu coloquei eles. Mas feliz da vida, radiante de alegria. Eu queria talvez até procurar essa pessoa que me deve, mas não para sufocá-lo, mas para dizer, olha cara, está perdoado. Vem cá na minha casa hoje, vamos tomar um champanhe, para celebrar essa vitória. Hoje é dia de alegria. Não. Ele foi incapaz de se alegrar com o perdão. Ele foi atrás, agindo por ódio, por uma amargura que já estava consumindo ele por dentro. E ele diz que foi lá o texto, e ele sufocou o homem, dizendo, me paga o que me deve. E o outro homem teve a mesma atitude que ele teve. Só que o texto diz que ele não quis perdoar e lançou o homem na prisão até que se pagasse toda a dívida. Irmãos, precisamos compreender que o papel de Deus não é o nosso papel. A pessoa amargurada, ela assume o papel de Deus como juiz e como carrasco. É Deus que julga as pessoas. Ele que é o juiz. Não cabe a mim, a você, querer fazer justiça, mas descansar na justiça do Senhor. Outro contraste aqui, um perdão completo e uma cobrança completa. Aqui perdoou completamente, aqui diz, paga tudo que me deve. Olha que coisa. Aqui eu tenho uma paciência extravagante e aqui uma intolerância chocante. Os companheiros ficaram tristes em ver o que viram. Agora, por quem esses servos sentiram tristeza? Naturalmente, pelo rei, cuja esplêndida magnanimidade fora tão grosseiramente insultada e cujo exemplo fora tratado como com tão vil desdém. Sem dúvida, também pelo conservo, cuja súplica, apelo este provavelmente justificado e, no mínimo, compreensível, fora tão lacônica e impiedosamente recusada. Tristeza pelo Senhor e tristeza pelo conservo. Sem falar na decepção com aquele servo que teve toda a sua dívida perdoada. Concluindo, meus irmãos, muitas vezes passaremos por situações em que seremos tentados a semearmos em nossos corações a semente da ira que poderão se transformar em ervas amargas. Precisamos, nesse momento, da graça do Senhor. E como é bom saber que o nosso Deus está presente na nossa vida, nos ajudando a lidar com qualquer situação e a amarmos até aqueles que nos parecem intragáveis. Lembre das verdades que podem te ajudar. Você é um pecador, necessitado de perdão e que foi perdoado de uma dívida enorme. A falta de perdão nos aprisionará num estado de sofrimento, além de nos colocar em um estado de condenação, por nos impossibilitar receber o perdão de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, ou aos nossos devedores, ou àqueles que nos ofenderam. Irmãos, Jesus deixa muito claro nessa parábola, na oração do Pai Nosso, que se não perdoarmos os nossos irmãos, nem tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então o perdão ou a salvação é meritória. Porque eu só sou perdoado se eu perdoar. Então eu tenho que fazer algo para ser salvo. Não, não é essa a ideia, você entendeu errado. O que o Senhor está querendo dizer é que naturalmente um coração que experimentou o perdão de Deus, que foi alcançado por sua graça, ele vai responder em graça e em perdão àqueles que o ofendem. Com o mesmo perdão que receberam do Senhor, também vão perdoar aqueles que lhe ofendem. Essa é a marca de um cristão. Amor, compaixão e perdão. Essa é a marca. Perdoa as nossas dívidas assim como nós claramente, evidentemente perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos devem. Aprendemos com o Senhor e replicamos nos nossos relacionamentos. Entendi o perdão que o Senhor me deu e agora eu estendo esse perdão para aqueles também que pecam contra mim, são confrontados, se arrependem e reconhecem os seus erros. Eu perdoo. Entenda isso. Agora, se você, meu irmão, não perdoa, em primeiro lugar, você não tem comunhão com Deus. Seus pecados não são perdoados. E isso pode evidenciar que você nunca nasceu de novo. Que você não é um verdadeiro cristão. Segundo, lembra o seguinte, que Deus sofreu dano por amor a cada um de nós. A dívida que nos foi perdoada custou muito para o nosso Deus. O Senhor da parábola perdeu o seu dinheiro, abriu mão do que perdeu, ele sofreu o dano para perdoar aquele homem. Sofreu. O nosso Deus abriu mão do seu filho. O nosso Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A salvação e o perdão que nos é de graça por meio da fé custou um alto preço para Jesus. O nosso perdão custou o sangue do Filho de Deus. Então, se você diz que é difícil perdoar, eu quero dizer para você, é difícil mesmo. Você tem que sofrer o dano mesmo. E não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. O homem chegou aqui e disse, não quero. Tem compaixão de mim, tudo te pagarei. E o texto diz, ele não quis. Não diz, ele não sentiu vontade, ele não quis. Ninguém perdoa alguém 70 vezes 7 porque tem vontade de fazer. Ninguém perdoa um irmão que no mesmo dia peque contra ele 7 vezes e vem arrependido e diz, me perdoa. E você é obrigado a perdoar, porque o texto diz que deve perdoar. Ninguém faz isso porque amanheci hoje com a vontade de perdoar 70 vezes 7. Quem vai me ofender hoje para eu perdoar? Irmãos, ninguém faz isso. É uma questão de obediência, é uma questão de sofrer o dano, é uma questão de pagar o preço. Como Deus pagou o preço, como esse Senhor pagou o preço, eu e você devemos pagar o preço. De levar, sim, a ofensa. De sofrer, sim, o dano. Mas de perdoar quantas vezes for necessário. Um irmão que é arrependido chegar para nós e dizer, me perdoe. Você deve perdoar. Você deve perdoar. O Senhor pagou o preço. Eu e você também devemos pagar. Terceiro, você foi alvo de amor e compaixão, experimentou o livramento de tantas consequências por meio do perdão que seria incapaz de contabilizar.
Logo, você agora possui um modelo a seguir de amor, compaixão e perdão. Amor que ama o outro, não por causa do outro, mas apesar do outro. Compaixão que acompanha a confissão. Se há confissão, tem que ter compaixão. E perdão total e incondicional, que liberta da dívida, da prisão e também do sofrimento. Perdoe tudo. Não leve nada com você. No final, isso vai fazer mal, sabe para quem? É para você. É para você. Me esqueci o texto agora, de Isaías, que o Senhor diz: eu, Senhor, sou quem perdoa as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Eu não me lembro. Eu, Senhor, sou quem perdoa as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro. Você está retendo o perdão por ódio do outro? Você está odiando a sua própria vida. Você está se colocando numa jaula. Você está se entregando aos verdugos. Você vai sofrer emocional, espiritual e fisicamente. Se liberte da mágoa, da amargura. Isso vai destruir a sua vida. Quarto, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Nós devemos descansar no juízo de Deus. Deus é o juiz, é a ele que pertence a vingança. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Faça o bem a todos, mesmo àqueles que insistem em se levantar como teu inimigo. Ore por eles, coloque-os em oração diante do Senhor. Faça isso. Não se deixe vencer pelo mal. E nem deixe que o ódio de alguém por você mude a sua vida, sua atitude, seu comportamento, o seu amor. O seu amor. A gente pode ver mais na frente sobre essa questão do perdão. Existe um perdão, meus irmãos, que é um perdão vertical e um perdão horizontal. O perdão vertical é aquele diante de Deus. Todos nós devemos perdoar incondicionalmente qualquer pessoa diante do Senhor. Qualquer um. Pecou contra você, Senhor, perdoa esse irmão. Diante de Deus está perdoado. Está perdoado. Agora, nesse relacionamento, existe condição. Qual é a condição? É que o seu irmão pecar contra mim, eu tenho agora algo a fazer. Eu vou entre somente eu e ele, e eu repreendo esse irmão, porque ele pecou contra mim. Não é uma questão de gosto, é uma questão de pecado. Ele pecou contra mim. Eu tenho que repreendê-lo em amor, pedindo sabedoria de Deus, com o objetivo de ganhar e não de acusar. A ideia aqui é buscar uma restauração de um relacionamento que foi quebrado por causa de um pecado cometido. Eu vou entre eu e meu irmão, repreendo. A Bíblia diz: se ele se arrepender, perdoa. E se não se arrepender, não posso perdoar. Não existe perdão barato, nem graça barata e nem vida cristã fácil. A unidade da igreja e os relacionamentos, para manter a unidade que Deus espera, precisa-se sim pagar um preço. Esse preço é alto. É o preço do confronto, é o preço do perdão. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo pecado. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Hoje pela manhã, na escola dominical, o pastor Ivan falou sobre conflito. É impossível que não haja conflito, porque nós somos pecadores. Agora a questão é como tratar um conflito quando ele surge. Diante de Deus eu perdoo. Agora eu tenho que buscar o meu irmão que pecou contra mim, eu vou repreendê-lo. Se ele se arrepender, eu vou perdoar. E a partir do momento que eu perdoei, eu ganhei meu irmão, o relacionamento está restaurado. Agora, se eu repreendo e ele não se arrepende, eu não posso perdoar. Isso não quer dizer que eu vou tratar ele mal. Não quer dizer que eu vou deixar de orar por ele. Não quer dizer que eu não vou deixar de amá-lo fazendo bem a ele em todo o tempo, como eu devo fazer até inclusive a um inimigo meu, amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. A atitude dele não pode mudar a minha atitude de querer agradar a Deus. Na verdade, ninguém pode nos impedir de agradar a Deus. O único que pode impedir você de agradar a Deus é você mesmo. Espera aí, Senhor, o que é que o Senhor requer de mim? É isso, então eu vou lá e vou tratar com ele.
Agora, se ele se arrepender, perdoei. Independente do erro, independente do pecado, eu perdoo. O relacionamento é restaurado e Deus é glorificado. Isso sim é se esforçar diligentemente por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um esforço. Existe um preço aqui a ser pago. Eu e você precisamos amar e fazer o bem. Não se deixe vencer pelo mal. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, esteja pronto a perdoar. No que depender de você, esteja pronto a amar. E a fazer tudo o que cabe a você fazer para poder restaurar esse relacionamento. Mas nem sempre vai depender da gente. Nem sempre. Mas aí já não cabe a nós. Pastor, eu estou achando estranho o seguinte. É que o Senhor falou sobre amargura e não falou de Hebreus 12:15. Jamais haja entre vós qualquer raiz de amargura que brotando venha contaminar a muitos. Pensei que o Senhor ia pregar nesse texto. Sabe qual é o problema? É que esse texto não fala sobre amargura de relacionamento. Não, pastor, sempre ouvi. Não, está errado. Você ouviu errado. Tá? Esse texto de Hebreus 12, que cita Deuteronômio 29, fala sobre apostasia. O autor aos Hebreus, ele escreve uma carta para mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre tudo. E ele está falando para alguns judeus que abraçaram a fé em Jesus, que haviam abandonado o antigo sistema sacrificial levítico, a não voltar atrás da decisão que haviam tomado, a não apostatarem da fé, porque uma raiz assim de amargura crescendo no coração poderia arrastar muitas pessoas também para se afastar do Senhor. É exatamente o que o texto de Deuteronômio 29 fala. Quando Deus coloca o povo numa cidade, numa terra que emana leite e mel, numa cidade que eles não edificaram, não construíram nada, não plantaram nada, quando ali eles chegassem e vissem toda a fartura que Deus estava dando para eles, o coração deles não poderia se afastar do Senhor e ser colocado nessas coisas. E Moisés vai dizer, não suja nenhuma raiz amargosa no meio de vocês que possa brotar e contaminar a muitas pessoas. Ou seja, não acreditem que você pode viver uma vida feliz, próspera, plena, rejeitando o Senhor, ignorando Ele na sua vida. Da mesma forma, é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Esse texto não fala sobre amargura no sentido de relacionamentos. Isso aqui não tem nada a ver com relacionamento. Agora, eu posso falar da amargura como uma raiz? Posso sim, porque de fato é. Mas não citando o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Novamente, como é que está o teu coração? Como é que você chegou aqui? Nosso texto diz que a amargura que causa sofrimento é a resposta de um coração que não compreendeu o perdão. O servo da parábola, a amargura do coração dele e o seu consequente sofrimento, demonstra que ele ignorou a dimensão da dívida que lhe foi perdoada, ele ignorou a dimensão da compaixão que lhe foi ofertada e ignorou o modelo de compaixão que lhe foi demonstrada. Eu e você não podemos ignorar absolutamente nada disso. Relembre que você é um pecador necessitado de perdão e foi perdoado. Lembre que Deus sofreu dano por cada um de nós, sofra o dano também, pague o preço que tiver que pagar para perdoar o seu irmão. Você foi alvo do amor e compaixão do Senhor, experimentou o livramento de várias consequências. Agora você possui um modelo a seguir de amor, compaixão e também perdão. Qualquer outro modelo que você queira estabelecer como padrão para a sua vida é inadequado. O padrão perfeito é Cristo, Ele é o modelo. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, é assim que nós devemos também perdoar os nossos irmãos. E em quarto, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Naquilo que cabe a você, ame o seu inimigo. Faça o bem a todos aqueles que lhe perseguem. Orem por aquele que se levanta contra você. Não deixe que a atitude do outro interfira na sua atitude e na forma de viver diante de Deus. Ninguém pode impedir você de viver aquilo que Deus quer que você viva, a não ser você. O ódio do outro não pode me colocar na prisão. Somente a minha falta de perdão, a minha ira e a minha amargura é que podem me levar à prisão, ao sofrimento e ao abandono do meu Senhor. Que coisa horrível.
Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho certeza que você também não quer isso para a sua vida. Então, se você não quer isso, e existe qualquer coisa no seu coração de amargura, coloque diante de Deus, peça perdão. Desenterre essa raiz aí. Faça ela morrer. Porque isso vai fazer você morrer, se você não mudar imediatamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Convido você a ficar de pé. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Alegria para nós ter cada um de você aqui. Se você ainda não pegou, nós temos um kit para você lá na frente. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Nós ainda estamos de recesso da cantina. É uma pena, mas dentro desses kits que vocês recebem, geralmente vem um voucher para comer 0,800 na cantina aqui. Então, quando for lá para fevereiro, março, aí você fala, pastor, eu vim aqui, primeira vez, estava com um negócio lá que ganhava o voucher, eu não ganhei não, agora eu quero ganhar. Pode cobrar que a gente dá para você, tá bom? Deus abençoe você, volte outras vezes, alegria para nós recebê-los aqui. Pai, muito obrigado mais uma vez por Tua palavra, em nome de Jesus eu agradeço porque o Senhor é um Deus de compaixão, de perdão, o Senhor tolera os nossos pecados. Quando nós clamamos ao Senhor por perdão, o Senhor está pronto para perdoar, porque o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. Não existe pecado que o Senhor não perdoe quando nós nos arrependemos. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que jamais permita que nenhuma raiz de ira, nenhuma semente de ira possa ser semeada no solo do nosso coração e ali essa semente lançar suas raízes de amargura, de mágoa. Nos livre de alimentar todo sentimento, toda raiz de amargura no nosso coração, a ponto que ela venha brotar e contaminar outras pessoas. Senhor, nos ajude a matar essa semente, essa raiz. Que o solo do nosso coração seja marcado por amor, compaixão, perdão, e que toda raiz de amargura, de ira, possa morrer imediatamente quando tocar nesse solo. Nós somos teus filhos, fomos alvos do teu amor, sejamos também canal desse amor, canal desse perdão, dessa compaixão. Nos livre, Senhor, de nos vermos aprisionados e sofrendo maus tratos na prisão, pela nossa rebeldia, pela dureza do nosso coração, e negarmos o perdão, uma vez que fomos perdoados pelo Senhor. Queremos desfrutar da comunhão plena com o Senhor e da liberdade que o Senhor nos proporcionou por meio do perdão pleno em Cristo. Essa é a minha oração.